Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como vocês estão vendo aí, já viram no título e na thumbnail, a gente vai tratar então aqui das 5 melhores qualificações e também das duas passadas do Fausto, que fez a gente quase infartar ontem. Se classificou em 32º, basicamente em último, mas pelo menos entrou aí na chave de batalhas. E foi uma briga louca, porque ele ficou em 32º por muito tempo. E o único que podia ter tirado ele foi o Mad Mike, que tirou exatamente a mesma nota, né? 75 pontinhos, que no caso aí dessa passada, só que o Mad Mike tinha zerado a primeira dele, e o critério de desempate salvou a gente nessa etapa de Sugo. Então bora acompanhar aí as duas passadas do Fausto, que rolou com o nosso brasileirito, e depois o top 5 da qualificação do round 4, ou round 5, né? Round 4 da Fórmula Drift japonesa em Sugo. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vamos então para a primeira passadinha do Fausto, né? Eu já dei um spoiler sobre a nota, né? Mas vamos dar um bizu, vamos dar uma analisada, entender o que aconteceu aqui com o Fausto. E já começa na lançada, né? Sempre lançadas muito agressivas com o Fausto, coloca ângulo rapidamente e às vezes ele acaba pagando o preço por isso, né? Aquela tocada agressiva 100% que quando funciona é muito bem recompensada, né? Mas nesse caso acabou não dando muito certo pro Fausto. Ele que eu vi quase todas as voltas de treino dele que ele tava me mandando no zap. E realmente ele tava mandando muito bem. Mas aqui, já no Flick, talvez buscar um pouquinho mais de profundidade. O que faltou mesmo foi o carro flutuar o suficiente para ele preencher bem essa primeira caixa. Aqui foi o momento, digamos, onde ele atingiu essa primeira caixa. A gente pode ver, se comparar os clipes que estão lá longe, né, por mais que estejam longe, a gente consegue traçar uma linha reta ali e a gente consegue perceber que o Fausto basicamente entrou na metade da primeira zona apenas, né? Então ele pegou metade dessa zona e lembrando, a primeira caixa e a segunda caixa valiam mais do que a terceira e a quarta, valiam o dobro de pontuação. Então era muito importante conseguir pegar essas caixas aí. Claro que o estilo, né, lembrando que no Japão não tem X Factor, é julgado da forma como é, por exemplo, no Ultimate, né, os três critérios, linha, ângulo, estilo. Claro que em questão de estilo foi o que ele tentou atacar nessa lançada, mas será que pagou a conta, pagou o preço, digamos assim, dos pontos que faltou aqui nessa primeira zona? Não sabemos. Saindo dela, acabou vindo um pouquinho interno, né? Não sei se chegou, a câmera muda na hora, não facilita, mas não sei se chegou a tirar um pneuzinho interno que veio bem. E aí na transição acabou ficando um pouquinho raso, né? Muita gente a gente vê passando do ponto por aqui. Essa zona que a gente maior tem dificuldade para compreender. A princípio essa linha, né, que tem um risquinho verde, não é a linha branca lá no fundo. Essa linha que tem um risquinho verde mais perto do carro do Fausto mesmo, né, seria o limite, né? Ali onde o asfalto passa de escurão para claro a primeira vez, no meu entender seria o limite. Mas tem alguns carros que estão passando talvez um pouquinho em cima daquela marca mais clarinha ali, né, que é um pouquinho maior, né? E os juízes algumas vezes falam sobre tirar um pneu ou não, mas eu acredito que o limite da pista é próximo ao carro do Fausto, ali um meio metro para trás, podemos assim dizer. Ele passou um pouquinho raso, a gente pode dizer, e aqui uma balançadinha para encaixar na última caixa, né? Não tem imagens mesmo aqui dessa zebra, só aérea, não vai dar para ver se o pneu saiu mesmo, ó. Mas ó, veio bem, né, cortando nessa zebra aqui também. Então alguns conjuntos de erros que trouxeram a nota de 75 pontos para o Fausto. Aqui vai dar para ver. Tirou um pneu interno na zebra, sim, mas não tenha sido comentado, a gente não chegou a pegar esse momento na live, mas mesmo assim, né, diversos erros, podemos assim dizer, o estilo dele realmente veio bem, a linha foi o mais penalizado, então a gente vê que acabou custando um pouquinho caro para o Fausto, mas se ela tivesse talvez flutuado um pouquinho melhor na primeira caixa, não teria, né, tido aquela projeção da linha para a parte interna do apex da curva, tirando o pneu internamente, transição à terceira caixa lá também. Então, alguns pontinhos que o Fausto poderia ter melhorado e talvez até ter brigado pelas cabeças, né? Só o pneuzinho aqui estaria já uns 78 para ele, que ele tirou aquele pneu interno. Pegar completa a zona ali, podia ter pulado com uns 80, 81 pontinhos. Transição para a terceira caixa melhor, podia já ter subido um pouco mais. Então, o Fausto podia até estar como top 5 nesse vídeo, mas não foi o caso. E aí a gente vai para a segunda passada, né? Lembrando que o Fausto está atualmente ainda em nono no campeonato, então ele é um dos últimos a andar aí dentro do top 10. E aqui a gente já estava meio desesperado porque já estava chegando no fundo de tabela e com bastante esperanças para a segunda passada. E na segunda passada, a câmera trocou, mas parece que o Fausto conseguiu fazer mais distante a lançada. Mas a gente já percebe que o carro carregou ainda menos velocidade, ele não conseguiu nem chegar na primeira caixa. Não tirou o pneu internamente, passa igual nessa segunda zona, transição para a terceira, tirou dois pneus ali e finalizou a passada. E com essa nota, com essa volta aqui,
mesmo não pegando muito bem a primeira caixa, até um pouco pior do que da primeira, não teve a tirada de pneu, que eu acho que foi a maior das penalizações aí por parte do Fausto. E aqui ele pegou a caixa tirando 2 pneus. Mas eles estavam talvez perdoando um pouco esses pneus nessa terceira caixa, que eu já falei que fica uma incógnita, porque a Top Qualify que vocês vão ver é uma volta que tirou 2 pneus na terceira zona externa. Mas enfim, estamos falando de Fausto ainda, né? Então o Fausto com essa passada, sempre com a torcida presente, não só lá no evento, mas também aqui com a gente, tirou um total de 72 pontos. Você vê que a nota de linha baixou apenas um pontinho, porque de fato ele não fez algo muito diferente. A primeira zona ele foi até um pouco pior, na segunda zona igual, na terceira caixa, agora em vez de ficar mais raso, ele tirou 2 pneus. Mesmo assim, a nota de linha ficou equivalente nesse ponto. Você percebe que ele errou um pouco menos até a linha, ou errou de outra forma, e pelo jeito tudo bem tirar esses 2 pneus. A linha não foi tão prejudicada por conta disso, né? Acredito que, inclusive, a primeira parte da pista e um pouquinho dessa terceira caixa aí foram que somaram nisso, mas muito a primeira caixa. Ângulo, mais ou menos a mesma coisa. Estilo, mais ou menos a mesma coisa. Então a linha foi o que acabou puxando a gente bastante para baixo aí. E eu acredito que o ângulo penalizado na primeira zona externa. E aqui a gente acabou ficando meio desesperado, porque tinham 4 pilotos, né? Dá para até tentar trazer isso aqui, ó. Vamos lá embaixo. Ó. Tinha 4 pilotos com 75 pontos. O Sato que já tinha tirado 74, né? O Iemura que andou antes também do falso já tinha tirado 74, nota secundária. E quando a gente tirou 72, a gente ficou nessa colocação. E por muito tempo, né? Falei, né? 9 carros andaram e apenas o Mad Mike que tinha ficado para trás, tirando 0 na primeira passada dele. E aí na segunda o Mad Mike tirou 75 pontos. A gente quase foi de infarto, né? Porque se tivesse tirado 76, a gente tinha caído fora do top 32. E por conta de ter tirado a mesma notinha aí, né? O Mad Mike, a gente conseguiu entrar no top 32. Uma qualificação bem complicada pra gente, pro Brasil. Nossa, quase infartamos todo mundo na live, mas felizmente deu certo. Bora agora então pro top 5 qualifies dessa etapa. E agora vamos com o nosso top 5, né? Nossa primeira passada aqui do top 5. Hokuto Matsuyama, ele que foi o campeão da Fórmula Drift no ano passado, trocou de carro, andou de GR ano passado na equipe da Timar, que não está mais na FD, agora está na equipe da Cusco com um Supra 90. Olha a velocidade que ele faz a passada, Matsuyama é um dos destaques dele, o Fausto também fez umas passadas bem rápidas, mas ele passou do ponto na segunda zona externa e ficou um pouquinho raso na terceira. Ainda assim, provavelmente a estileira dele vai estar lá no talo, fi. Bastante ângulo na entrada, faz uma boa passada nessa primeira caixa. A corridinha talvez botando o ângulo um pouco atrasado, fez com que o carro projetasse mais. A transição ficou um pouquinho raso, né? Um pouco atrasado para a transição, podemos assim dizer. Vamos dar uma olhada aqui, detalhe do drone. Quero ver a transição, pô. Ó, tá vendo que o carro dá uma opa, e aí ele dá aquela trabalhada e aí a transição realmente atrasada, ó. O carro chega aqui meio que já passou da terceira caixa, digamos assim. Mas vamos ver como é que foi a pontuação, né? 26 de linha, mesmo assim, 24 de ângulo, 34 de estilo. A primeira zona externa dele foi muito boa. A segunda tirou um pneuzinho aqui, outro ali, mas uma dedução que a gente viu que, né, em algumas comparativos, vai ali de 2 a 3 pontos. Então nada demais. Muito estilo, bastante ângulo. 84 pontos para o top 5, Hokuto Matsuyama. E vamos agora então com Ken Gushi, ele que compete nos Estados Unidos e no Japão. Ele que é o carrasco dos brasileiros normalmente nas etapas. Vem para a lançada. Lançada com a barquinha. Vai travando no ângulo. Buscando a primeira caixa, entra um pouco atrasado por ali. Faz bem a segunda caixa. Terceira. Transiçãozinha bem. Tirou um pneu? Não tirou? Que dúvida. Que finaliza bem a passada aí. Ken Gushi. Lembrando que essas já é as segundas passadas, tá, gurizada? Essa é a segunda passada dele. A primeira aí o Gushi não conseguiu botar uma boa performance na pista e a segunda foi bem melhor. Tirou o pneu? Ele falou que foi um bom flick, não comentou nada sobre o pneu e aí que entra o que eu comentei, né, sobre as dúvidas do que é o que. Mas tudo bem. Linha, ângulo, estilo, tá aí 84 pontos para Ken Gushi. Ele que assumiu aqui nessa situação a quarta colocação, se eu não estou enganado, né? Então vamos para a próxima passada.
E vamos agora então com o Sobagiri, ele que ficou em terceiro lugar na qualificação. Sobagiri que também sempre manda muito bem nas qualifies, também sempre tá lá nas cabeças, não é à toa que ele é top 3 do campeonato agora, o Kanta top 4. Então uma galerinha boa aí que se classificou bem no limite ali, talvez tirou um pneuzinho pra fora, a câmera que tá zoada mesmo. Vem buscando essa segunda caixa, dá uma pequena balançada na entrada dela, mas faz um belo trabalho na transição para a terceira caixa e preenche muito bem aí todas as zonas, o Koudai Sobagiri. Aqui vem um bom ângulo, consegue travar esse ângulo pela primeira caixa até a conexão para a segunda. Aqui ela dá uma pequena perdidinha, mas uma correção muito suave, muito tranquila, talvez uma leve aliviada no pé. E fez um belíssimo trabalho sim aí o Sobagiri. Conseguiu 2 pontinhos a mais de linha do que o Kanta, então tirar 2 pneus ali tá tirando só 2 pontos, talvez. Claro que pode ter variado um pouquinho aqui, outra ali, uma nota de linha melhorada, talvez a primeira caixa que ele foi mais no limite, mas a gente já consegue perceber um pouco das nuances de como poderia ter sido, né? Se não tivesse tirado os 2 pneus e pego a primeira caixa, o Fausto poderia ter subido 8 pontos, já vindo então para a brincadeira de 83 a 84 pontos, que é próximo do Sobagiri, que ficou top 3. Então, tem que prestar bastante atenção para as batalhas aí nesse detalhe. Mas é claro que o Fausto deve estar se cobrando e muito sobre isso, sobre os resultados. O bom é que classificou. Independentemente, tá aí então 86 pontinhos para o Sobagiri, ele ficou com a terceira colocação. Bora para a próxima passada. E vamos agora então com o nosso top 2. Tetsuya Ibino, ele que andava de GTR, né? Era no mesmo time aí da Liberty Walk do Fausto. Agora vem 400 na Good Ride, já vem tirando o pneuzinho para fora na primeira zona. Na segunda vem bem. Era o flick agressivo ali para a terceira caixa. E finaliza a passada. Vamos ver se agora vamos falar alguma coisa sobre pneus ali. Pé profundo com bastante ângulo, nada sobre pneus. Nada sobre pneus, mais uma vez. Então, pelo jeito, vamos até voltar para dar uma olhada nisso aqui, né? Que horror. Pelo jeito, pode pegar essa parte, né, riscadas em branco no chão, né? Aparentemente, esse é o rolê. Então tá aí, né? Nada comentado sobre tirar pneus aqui por parte do Ibino. E ele realmente tirou uma das maiores linhas que a gente viu, né? 27 pontos de linha, 25 de ângulo, 35 de estilo. 87 pontinhos para ele, e pelo jeito o limite ali daquela terceira caixa realmente são a parte de estrada ali no chão, né? Eu falei que fica uma dúvida no ar sobre isso, mas enfim, bora para a próxima batalha que foi o top 1. Então a gente vai com o nosso P1 da Qualify, o nosso problema, podemos assim dizer, porque o Fausto ficou em 32º, então ele vai enfrentar o Kanta. A gente já ganhou a batalha do Kanta, o Kanta que a gente sabe que é muito bom nas qualificações. Boa lançadinha, olha como ele mergulha bem nessa primeira caixa. Vem para a segunda zona, passa bem. Transição, tira 2 pneuzinhos para fora e finaliza a passada com bastante agressividade. O Kanta. Muito parecido, né, com a passada do Fausto, podemos assim dizer, não? O Fausto teve uma lançadinha ou outra aqui, talvez um pouquinho mais de ângulo, mas o que mais destacou foi a diferença da lançada para a primeira zona externa, em que o Kanta foi bem melhor. Aqui muito parecido com o Fausto, transição, parecido de novo, 2 pneuzinhos para fora, bastante fluidez, é claro, né? O Kanta, já falei, a gente já viu tantas vezes ele ficar até em primeiro nas qualificações, ele que é do Team Orange, um dos times mais clássicos que o Drift já possuiu na sua história. E tá lá então 26 pontinhos de linha. Aí pra gente ter um comparativo de quanto de linha o Fausto poderia ter a mais, 6 pontinhos a mais por ter acertado a primeira caixa, porque a terceira os dois tiraram o pneu para fora. Então poderia ter tido 6 pontos a mais aqui, já ia pular para 81 pontinhos aí o Fausto, né? Então já poderia estar até nas melhores posições. E a gente sabe que o Drift é muito próximo aí, né? As pontuações acabam ficando, como vocês viram, né? Tinha um monte de gente empatada com 75. Então 88 pontos para o Kanta, uma ótima passada, quase gabaritou o ângulo. O estilo e a linha faltou um pouquinho ainda, um golinho, mas ainda assim fez um belíssimo trabalho. E ele vai ser o nosso oponente do top 32. Vai ser uma batalha complicada, mas como eu falei, a gente já ganhou e vai ganhar de novo. Bora agora para a próxima. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Então, top 5 da qualificação.
As passadas do Fausto. O Fausto vai contra o Kanta, como eu já falei, que foi o top 1, a última passada que a gente acabou de assistir, porque o Fausto se classificou em 32º. Com certeza. Foda. Pera Daí, Raí. aí que eu tô gravando o vídeo. Com certeza o Fausto deve estar se cobrando aí por conta do que rolou na qualificação. Óbvio que ele esperava dele mesmo um resultado muito maior. A gente sabe que ele se cobra bastante sobre isso nas redes sociais. Ele que tá trazendo um novo macacão aí, metade japonês, metade brasileiro. E a gente até tá presente no macacão, viu? Que prestar atenção aí no bracinho ali, lá do japonês, o Fausto tem logo no canal. Foi mais uma vez ele que quis colocar e eu fico imensamente grato. O Jorge Fantasma passando aqui. Eu fico imensamente grato aí pelo Fausto ter colocado aí no macacão e no carro aí o adesivo do canal. Muito obrigado mesmo, amigo. Eu só fiz a plotagem, basicamente, de tantas coisas que tem que acontecer para estar presente na Fórmula Drift Japan e a gente torce para que ele consiga realizar as voltas mais como no treino do que na qualificação. Nas batalhas, muita gente comentou sobre pressão, às vezes o Fausto está sentindo por conta de patrocinador, por conta de custos. A gente sabe a dificuldade que foi para ele entrar, né, competir esse ano também, essa temporada, e a gente sabe que os resultados é o que falam e muito alto, principalmente lá no Japão, onde a gente sabe que tem um certo carinho maior com quem é 100% japonês ali, né? Quem é japa recebe mais abraço pelas marcas, conhece também mais pessoas, por mais que o Fausto tenha a loja, tenha a empresa, dê aula de drift, conheça uma galera e esteja bem envolvido ali até na criação de conteúdo, ele ainda é um meio gajinho, entre aspas, podemos dizer. E isso com certeza faz diferença, por mais que ele já tenha grandes nomes junto com ele. Beleza, gurizada? Então, esse foi o vídeo de hoje. Um agradecimento ao Mad Mike, que fez cagada na primeira passada e tirou a mesma nota na segunda. E a gente acabou conseguindo classificar. É meio complicado depender do resultado dos outros para classificação, mas o Drift é assim. E se o Mad Mike, que a gente sabe também tem um belo potencial, já foi para as cabeças recentemente em outras etapas, também não conseguiu classificar, tirou a mesma nota que o Fausto, é porque ele também teve dificuldades. Então, uma pista diferente, a gente com dúvidas de onde é o limite dela, e a gente vai acompanhar tudo isso melhor hoje às 9 horas da noite na transmissão das batalhas da Fórmula Drift Japan. E de novo, assim como aconteceu com o Mike, que no caso dele, vocês viram no último vídeo, foi campeão, o Fausto é a primeira batalha do dia, porque ele é o 32º, ele vai enfrentar o primeiro lugar e a gente vai ter a primeira batalha já com o Fausto. E vamos torcer, mandar energia positiva para que a gente derrube mais uma vez o Kanta, que está na primeira colocação. Beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Raikkamati, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!